Vou fazer uma pergunta mais fácil ainda. O senhor poderia me dizer a diretoria do Sindinap? O senhor é o presidente. O senhor poderia me detalhar qual as outras posições de comando do colegiado do Sindinap? A partir de agora eu não falo mais nada. Olha, presidente, tentei ser o mais suave possível, mas estou vendo que o negócio precisa avançar. Agora, eu não ia botar essa foto hoje, mas eu amanheci com essa reportagem. Sindicato ligado a irmão de Lula é alvo da operação da PF. Depois de uma série de cobranças da CPMI, tivemos preso um pedido anterior daqui, do senhor Careca, do senhor Maurício Camisotti. Depois dos holofotes da CPMI, a AGU foi obrigada a abrir os procedimentos de responsabilização sobre todos os outros sindicatos que a própria CGU já tinha pedido e estava inerte a AGU. E depois de muita exposição aqui, finalmente hoje, depois de mais de um ano do relatório entregue pela CGU, apontando o Sindinap como envolvido em descontos fraudulentos, tivemos a Polícia Federal no sindicato. Primeiro eu queria parabenizar o ministro André Mendonça, que me pareceu ser uma pessoa extremamente séria. Mas a pergunta é, a população lá fora está querendo saber qual a posição hierárquica do irmão do presidente da República no Sindinap. Esse rapaz pode ter ou pode não ter envolvimento. Mas o fato é, a Polícia Federal, dirigida por alguém nomeado pelo irmão do vice-presidente do sindicato, hoje passeou no Sindinap, inclusive, pelo que eu tomei conhecimento, mas precisa confirmar, foi na casa da doutora Tônia Galete e levou lá celulares, automóveis e parece que precisou arrombar até a porta. Tônia Galete é a diretora jurídica do Sindinap. O que é que eu queria entender? E eu acho uma injustiça muito grande se o senhor permanecer em silêncio, porque o seu silêncio aqui pode trazer esse cidadão para ser ouvido aqui. O senhor é quem vai destrinchar qual a posição dele no Sindinap. Está na mão do senhor a vinda do irmão do presidente da República para depor nesta CPMI. Não admite interrupção, presidente. Não admite interrupção. Tu não admite, não admite interrupção. Não pode interromper, presidente. Tu pode admitir alguma coisa? Não. Presidente. Só um instante, senhores. Presidente. Só um instante. Presidente. Só um instante, relator. Presidente. Pela ordem. Não, o líder, senhores, só um instantinho. Pois não, deputado Paulo Pela, liderança. Muito bem. Em primeiro lugar, quem decide se pode interromper aqui é o senhor. Então não é no grito que alguém não vai me interromper. Não, vai cumprir o regimento, o senhor é que decide. Só um instante, senhores. Não, ele pode se manifestar como líder, senhores. Só um instante. Segunda questão, presidente. Pois não. Está vendo aqui claramente uma tentativa de intimidação. Pelo seguinte, quem decide se alguém vai vir aqui ou não é a comissão, é o plenário da comissão. Não pode chegar aqui e dizer, olha, se tu ficar quieto, a pessoa vai ser convocada. Se tu não responder, nós vamos... O que é isso? Não existe isso. Tem um plenário, aqui tem votação, tem o regimento. Então, esse tipo de coisa faziam na delegacia, na época da ditadura militar. Olha, se tu não fizer, não vai... Não existe isso. Pois não, excelência. Então nós não podemos aceitar. Essa é a questão. Aqui. Pois não.
O procedimento é conhecido de todos, mas o relator tem a liberdade de fazer a exposição que desejar. Por gentileza, relator. Excelência, pela ordem. Não, senhor advogado. Por gentileza, deixa ele terminar. Não vou fazer nenhuma intervenção. Eu só quero afirmar que a partir desse momento o senhor Milton sequer vai responder que falará e que ficará em silêncio. Pois não, excelência. Pode continuar, relator, por favor. Senhores, vamos deixar o relator dar sequência. Vamos deixar o relator dar sequência na exposição, por favor. Foi só mexer no irmão do Lula. Por gentileza, vamos deixar o relator dar sequência na exposição. Todos terão um tempo de fala. Senhores, por favor. Senhor presidente. Senhor relator. Eu queria a voz. Pois não. Eu vou pedir mais uma vez aos senhores parlamentares a gentileza de deixarmos o relator colocar. Cada um vai se manifestar no seu tempo certo, com o devido respeito à pessoa que está aqui. Por gentileza, eu peço a colaboração. Vamos acalmar os ânimos aqui. Relator, por favor. Senhor presidente Milton, eu, quando era membro da CPMI, um dos requerimentos que eu fiz foi da convocação do senhor José Ferreira, conhecido como Frei Chico. Depois, como relator, eu entendi que não era o momento adequado. Nós precisávamos avançar nas investigações para a oitiva de outras pessoas de cada sindicato. Hoje, Vossa Senhoria está vindo aqui prestar depoimento. É a primeira oportunidade, como relator, encarregado de fazer o relatório, que eu estou querendo saber, senhor Milton, qual a participação do senhor Frei Chico, irmão do presidente da República, na direção do Sindinap. É uma pergunta simples, o senhor pode estar resolvendo um grande problema. Então, a minha dúvida permanece. Passa aqui, por favor. Senhor Milton, de quem foi a ideia de botar o senhor Frei Chico como vice-presidente do Sindinap? Senhor Milton, quanto o Sindinap, a Eficiente, a Essência, a Esférica, o GMC, o BMG, a Generale ou qualquer outra entidade ligada ao Sindinap repassou para o senhor Frei Chico ou para familiares do senhor Frei Chico? Olha, aqui nós estamos vendo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. O senhor Luiz Marinho, eu não o conheço, mas é um ministro de Estado. Aqui ao lado está o senhor e ao outro lado está o irmão do presidente da República. Eu gostaria de saber do senhor, o irmão do presidente da República abre portas de ministérios para o senhor com o Sindinap? Aqui tem algumas fotos do senhor com ele. Passa aqui, por favor. Aqui nós temos o ministro Alexandre Padilha, hoje da Saúde, antes das relações institucionais. Mais uma vez eu pergunto ao senhor, o senhor é o presidente, o senhor é a autoridade máxima, mas quem está ao lado do ministro é o irmão do presidente. Eu pergunto ao senhor, as portas dos ministérios e da República foram abertas para o Sindinap porque o senhor está usando o irmão do presidente da República, Frei Chico? O senhor me deixou com sérias dúvidas a respeito da atuação desse senhor. O senhor não me permitiu esclarecer qual a participação dele. Aquilo que foi dito pelo líder do governo é a pura verdade. Não é o relator
quem decide quem vai vir ou deixa de vir. O relator indica as necessidades. E o seu silêncio, eu queria deixar registrado, presidente, que vou pedir prioridade na oitiva do vice-presidente do Sindinap para esclarecer os fatos que o senhor Milton Cavallo teve a oportunidade de esclarecer e não quis. Passa, por favor. Passa, por favor. Mas vem outro fato muito grave, seu Milton. Nós temos a lei 13.019 de 2014. Nenhum sindicato pode ter parente colateral de segundo grau, irmão de dirigentes de poder, por exemplo, como o presidente da República. Isso não serve para o presidente sozinho, não. Serve para a nação. A CGU disse isso. Agora passa. Passa, por favor. José Ferreira da Silva é o irmão do presidente da República. O senhor sabe a data que o presidente da República, Lula, tomou posse na presidência? 2023, janeiro de 2023, dia 1º de... Olha o que é que a CGU disse. Volta uma. Aliás, passa mais uma. Não, passa mais uma, por favor. Não. É a última? Então esqueceu, aqui tem a declaração. Então volta. Não, essa não é. Não, mas eu quero saber a declaração, que eu queria mostrar a declaração, mas não está não, né? Se não tiver, não tem problema, passa. O Sindinap, está aqui, ó. O Sindinap encaminhou esse documento aqui, lá na questão da ACT para renovar, e os senhores já viram quando foi a renovação, dizendo que o Sindinap, vê se continua aqui, não tinha nenhum impedimento em relação a 13.019. Passa aqui, por favor. Olha o que a CGU disse. Ao apresentar a declaração inverídica com o intuito de atender aos requisitos legais para a celebração de parcerias com a administração pública, o Sindinap não apenas violou disposições expressas, como também comprometeu de forma grave a lisura do processo de análise e habilitação institucional. Sabe quem disse? CGU. Isso foi no relatório da CGU, naquelas análises 24 ou 25. O que eu quero dizer aos senhores é que um sindicato que recebeu 600 milhões de reais, atuando ilegalmente, botou o irmão do presidente da República como vice, mentindo e cometendo o crime. E qual é o resultado? Para resultar a CT, abrindo porta de ministério. E qual é o problema? O problema é que o crime continua. Esse é o problema nessa república, o crime continua. Segundo a CGU, 262.735 pessoas supostamente beneficiárias do Sindinap disseram que eram contra. Agora, eu quero dar os parabéns ao Sindinap. O Sindinap existe, fez os ACTs. Agora vejam aqui o que é uma empresa próspera. Seu Milton, em 2015, o senhor fazia parte do Sindinap? Vou permanecer em silêncio. Seu Milton, em 2016, o senhor fazia parte do Sindinap? Vou permanecer em silêncio. 2017. Vou permanecer em silêncio. 2018. Permanecerei em silêncio. 2019. Vou permanecer em silêncio. 2020.
Vou me permanecer em silêncio. Eu perguntei esses anos porque o Sindinap vinha mantendo uma curva linear, aliás, um traço horizontal até o ano de 2020. Em 2020 aumentou um pouquinho. Eu realmente não sei se o seu Milton fazia parte do Sindinap nessa época. Eu queria esclarecer. Mas a partir de 2021, com a chegada mais proeminente do seu Milton, que aqui está presente, o Sindinap, eu queria saber se ele estava antes, mas ele não me falou nada. Com a chegada do seu Milton, saiu de 24 milhões em 2020 para 51 milhões em 2021. A pergunta, seu Milton, qual a experiência que o senhor levou como vice-presidente para o Sindinap na época, para esse salto de 100%? Vou permanecer em silêncio. Seu Milton, mais uma vez, de 2021 e 2022, um salto espetacular. Eu pergunto ao senhor, foi para quase 93 milhões. Qual o case de sucesso que o senhor aplicou no Sindinap como vice-presidente para aumentar de 51 milhões para 93 milhões de arrecadação de descontos associativos? Vou permanecer em silêncio. Agora, seu Milton, o senhor deveria ser contratado pelas melhores empresas do mundo. Porque quando o senhor assumiu o Sindinap saiu de 93 milhões para um estouro absoluto de sucesso em 23 e 24, passando a casa dos 150 milhões. Seu Milton, não prive a sociedade brasileira de saber a sua competência como presidente. Não cometa esse crime. O que é que o senhor aplicou de metodologia de gestão que fez o Sindinap sair de 16 milhões para 150 milhões? O senhor poderia dizer? Vou permanecer em silêncio. Obrigado, seu Milton. Seu Milton, o senhor poderia explicar como é que nós saímos em 2015 de 2 milhões de descontos para 4 milhões de descontos em 2024? Vou permanecer em silêncio. O senhor que é o presidente não sabe? Imagine quem está querendo saber. Isso possibilitou a obtenção de quase 600 milhões de reais. Agora passa aqui. Seu Milton, eu quero dizer que sob a sua gestão, com a sua influência direta, o Sindinap é um caso de sucesso absoluto. O senhor poderia me explicar como é que essa quantidade de descontos trimestral saiu de 458 mil para 1.083.000 em tão curto espaço de tempo após a sua posse na presidência e vice-presidência do Sindinap? Vou permanecer em silêncio. Que ano, relator? Olha, a partir da chegada dele à vice-presidência, o Sindinap deu esse salto exponencial. Ano? A partir de 2020. 2021. Bora. Seu Milton. Seu Milton. Aqui foi a CGU. A CGU fez uma pequena entrevista com 262 mil pessoas. Aqui havia muito discurso. Ah, foi um recorte pequeno. Olha o tamanho desse recorte. 262 mil pessoas. Agora, foram entrevistadas, contestando. Sabe
Dessas 262 mil, quantas reconheceram a autorização? 3,2%, correspondente a 8.334. Seu Milton, o senhor poderia dizer por que havia esse número exponencial de contestações à associação? Vou ficar em silêncio. Seu Milton, por mais incrível que pareça, 254 mil aposentados e pensionistas sofredores do Brasil, por meio do Sindinap, segundo a CGU, disseram que a autorização era mentira, era fraude, correspondendo. Eu estou falando do Sindinap, fora as outras que não foram entrevistadas. 96,8% disseram que era fraude. Milton Batista, presidente do Sindinap, tem a esposa dele, dona Dalgliese, sócia da Gestora Eficiente. Depois a gente vai aprofundar sobre a Gestora Eficiente, que recebeu 3 milhões de reais. Aí, voltando, seu Milton, eu achei interessante se o senhor poderia me dizer quem são os sócios da Essence Assessoria. Vou ficar em silêncio. O senhor já ouviu falar na senhora Neuza Inocentini? Vou ficar em silêncio. A Gestora Eficiente fez inúmeros repasses, a Gestora Eficiente da esposa dele, fez inúmeros repasses para a Essence. Ambas foram fechadas agora recentemente. Quem é que comanda a Essence Assessoria? A senhora Neuza Inocentini. E quem é a senhora Neuza Inocentini? Esposa do falecido João Inocentini, do qual ele era vice-presidente e ele era presidente. Aqui está a Eficiente e aqui está a Essence. Olha que o senhor poderia ajudar muito. Além da sua esposa como sócia, o senhor sabe quem é o outro sócio majoritário da Eficiente? Vou ficar em silêncio. Eu vou ajudar. É o Carlos, genro do João Inocentini. Então, na Gestora Eficiente, estava a mulher do presidente como sócia e o genro do presidente falecido como sócio. E recebendo dinheiro também, na Essence, ligada à Eficiente, estava quem? A esposa do presidente falecido. Olha, mas vamos mais à frente. Senhor Milton, quais os advogados, olha que pergunta, se isso tem alguma coisa. Quais os advogados que atuam no Sindinap defendendo o sindicato? Vou ficar em silêncio. Eu vou ajudar. Pellegrini, Carlos Afonso. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são advogados que receberam do Sindinap quase 3 milhões e 200 mil. Mas sabe quem são esses advogados? É o senhor Carlos Galete e a senhora Tânia Galete, ambos filha e genro do João Inocentini. O núcleo jurídico
está aqui um filho e um genro e uma nora, um genro e uma filha do João Inocentini. Vindo para cá, olha que coincidência, o advogado também faz parte da gestora Eficiente. Só aqui foram 6 milhões de reais. Silêncio, por favor. Mas quem é a esposa? Tônia Galete. Senhor presidente Milton, qual a relação da senhora Tônia Galete com o senhor atual ministro Volney Queiroz? Vou ficar em silêncio. Senhor Milton, qual a relação da senhora Tônia Galete com o ministro demitido ou exonerado do governo Lula, Carlos Lupe? Vou ficar em silêncio. Senhor Milton, quantas vezes o senhor esteve no Ministério da Previdência ao lado do ministro Lupe ou ao lado do ministro Volney em 23, 24 e 25? Vou ficar em silêncio. Quantas vezes a senhora Tônia Galete foi lhe representando ao lado do ministro Lupe ou Volney Queiroz? Vou ficar em silêncio. O senhor foi condecorado no primeiro mês do ano de 2023 pelo ministro Carlos Lupe? Vou ficar em silêncio.